Shalom, meus amigos, um bom dia para todos vocês. Normalmente eu gravo a minha mensagem de Shavuot em Motzei Shabbat, logo depois que termina o Shabbat. Mas como o tema do vídeo de hoje é antissemitismo, eu tomei a decisão de esperar o dia amanhecer e vim gravar aqui no Yad Vashem, no Museu do Holocausto aqui de Jerusalém. Mas quando nós chegamos lá, como nesse período não há turismo em Israel, e basicamente quem está visitando o museu são soldados das forças de defesa, havia um esquema de segurança que acabou nos impedindo de gravar as imagens lá do Yad Vashem. Ok. Então nós gravamos aqui na floresta que cerca o complexo do Museu do Holocausto. E eu quero começar dizendo que nós somos um povo que sabe muito, mais do que qualquer outro, acerca do sofrimento e da perseguição, ao ponto de nós podemos afirmar sem nenhuma sombra de dúvida que o antissemitismo é um fato histórico e é um fato em pleno século XXI. Nós, brasileiros, temos testemunhado nos últimos dias repetidos atos de antissemitismo. Eu não preciso mencioná-los, porque todos vocês sabem do que eu estou falando. De modo que mesmo que nós quiséssemos borrar da nossa memória, esquecê-los, nós somos obrigados a lembrar cada dia de nossas vidas. Por quê? Porque o antissemitismo é o ódio mais antigo do mundo e é preciso reconhecer que esse pesadelo não acabou e não vai acabar. A dor que os nazistas nos impuseram, nos lembram, e nós fazemos questão de dizer todos os anos que fomos submetidos a tortura, perseguição, morte, extermínio, holocausto. Mas o antissemitismo não nos define. Por quê? Porque os nazistas podem ter assassinado 6 milhões de judeus e muito antes do nazismo nós já havíamos perdido muitos do nosso povo para diferentes formas de antissemitismo anterior à ascensão do nazismo. De modo que eles podem até destruir os nossos corpos, mas eles jamais puderam entrar na nossa alma, no nosso espírito, na nossa neshama e, sobretudo, no nosso coração, nas nossas mentes, que estão completamente vocacionadas para o serviço ao Criador. O que eu quero dizer é que nossa neshama não pode ser diminuída, independentemente da violência que é descarregada contra o nosso povo. E quando nós olhamos para trás e observamos a crença dos nossos mártires no Criador e o fato de que ela nunca diminuiu, é que nós devemos ter a certeza da necessidade de seguirmos professando a nossa fé. A existência de cada judeu no mundo e do judeu que se abraça a Torá é um verdadeiro ato heróico. Como é difícil, né? Viver segundo a Torá nos ordena, mas ao mesmo tempo, como isso é gratificante, como é prazeroso. E nós, assim como as gerações que nos antecederam, nos agarramos a esse código moral e ético que nos foi dado há 3.334 anos atrás. Nesse caminho, nós aprendemos muito, sobretudo, que não pode haver qualquer tolerância para aquilo que é intolerável. E o que é intolerável? Supremacistas, grupos que pregam a morte. Não existe no passado, não existe no presente e jamais existirá qualquer forma de justificativa aceitável para o antissemitismo. Venha ela de onde vier, não importa se esse ódio todo contra nós parte de islamistas, nazistas, fascistas, racistas, xenófobos. Não pode haver qualquer tipo de relativização ou mesmo equiparações. E é sempre um duro golpe na memória dos que morreram, que do Hashem, toda vez que ocorre essa equiparação ou relativização, que também tem acontecido, né, da forma mais vulgar possível. Agora, toda vez que existe uma disputa política,
o Holocausto é utilizado como uma forma de equiparação e o nazismo é comparado a qualquer grupo, independentemente das posições que ele defenda. De modo que nós não podemos aceitar essas relativizações porque elas representam um duro golpe na memória do nosso povo, daqueles que viveram e morreram para que nós pudéssemos seguir adiante. Tanto mais odioso é ver judeus empenhados em livrar a cara desses que pregam ódio e que se ocultam, né, por trás de interesses inconfessáveis. Nós não devemos, e eu particularmente jamais vou me calar diante disso. É verdade, olhando para trás, que o antissemitismo nos ajudou a lembrar quem nós somos, qual é a nossa identidade, mas eu insisto em dizer, ele não nos define. Nós, judeus, não vivemos para sermos seres humanos, nós vivemos para sermos divinos. É isso que a Torá nos pede. Cada ato que nós praticamos deve honrar a memória dos que perdemos nesse caminho. E você vai me perguntar como? Como honrar a memória dos que tombaram no passado, vivendo como eles viveram, agarrados à Torá. Ela é a nossa forma de fazer o bem triunfar sobre o mal, a luz sobre a escuridão, não existe outra. Lembremos que cada dia de nossas vidas nós somos um povo de luz. É para isso que o Criador nos manteve vivo ao longo de toda a história humana. Ninguém, nem os nazistas, nenhuma outra forma de antissemitismo pode ofuscar a chama que nós, o povo judeu, acendemos no mundo. Jamais nos esqueçamos das próprias lições da Torá que nos dizem que a nossa alma é como a chama de uma vela, e toda a chama de uma vela ela sempre se eleva, assim como as nossas almas se elevam em direção aonde? Aos céus, para nos lembrar da nossa verdadeira identidade e, sobretudo, para nos lembrar que nós devemos retornar à fonte da criação. Nós, judeus, como qualquer outro ser humano, vivemos uma existência física. Nos preocupamos com os nossos negócios, com o nosso trabalho, com as nossas famílias, com a nossa casa, com a nossa saúde, com a hipoteca, para pagar como qualquer outra pessoa. Mas existe algo que nos difere. Se nós quisermos entender a origem do antissemitismo, ao invés de respondermos apenas pontualmente a esses atos de antissemitismo, que pregou a liberdade de legalização de um partido nazista ou o direito de se odiar o povo judeu, se nós não compreendemos qual é a origem do antissemitismo, nós nunca vamos estar preparados para enfrentá-lo. Nós sabemos que, embora devamos viver como quaisquer outras pessoas nesse mundo físico, com os dilemas próprios do mundo físico, nós sabemos que isso não é tudo que existe, que é um propósito mais elevado para as nossas existências físicas, para as nossas vidas no mundo físico. E se é assim, como compreender o antissemitismo? Meus amigos, não existe uma resposta simples, uma explicação simples, um motivo facilmente compreensível para encaixar nos limites tão finitos da razão humana. Mas eu vou me colocar o desafio no dia de hoje de tentar explicar a vocês, na medida das minhas possibilidades, qual é a origem do antissemitismo, por entender que esse é o momento de nós não nos armarmos com argumentos apenas contra este ou aquele ato de antissemitismo, mas reconhecemos que o antissemitismo jamais desaparecerá do mundo. E quais são as razões que me permitem fazer essa afirmação? Vamos andar mais um pouco e eu vou continuar contando para vocês.
que eu quis dizer quando falei que o antissemitismo não desaparecerá? Na verdade, o que eu quis foi alertá-los de que uma resposta definitiva só poderá vir, evidentemente, com a redenção do mundo, porque a promessa do Criador ao nosso povo é que todo o mal será expurgado da face da terra, trazendo a luz da bondade infinita. Nós vivemos por essa promessa. Portanto, não existe um caminho para este novo modelo civilizacional senão por meio na crença da autoridade divina. Sem a crença em Deus, não há caminho, porque simplesmente nós não seríamos capazes de diferenciar o bem do mal. E essa mesma crença nos empurrou a criarmos novas gerações, geração após geração de judeus comprometidos e orgulhosos do seu judaísmo. Eu devo lembrar aos sionistas que criticam tanto o fato de nós religiosos termos tantos filhos. Ter muitos filhos é a antítese da solução final idealizada pelos nazistas. E nós podemos e devemos usar o antissemitismo sim como um catalisador poderoso para o fortalecimento de nossa identidade, os nossos nomes, a nossa língua, a nossa origem, a nossa história, nossas tradições. Massacres, escravidão, perseguição, tortura, expulsão, pogroms, inquisição, holocausto não destruíram o logro das gerações que nos antecederam. Nós temos a prova disso por meio das nossas tradições, por meio do contínuo estudo da Torá. E nós devemos reconhecer, porque assim nos ensina a Torá, que o antissemitismo sempre existirá, até que a redenção do mundo expurgue todo o mal da face da terra. O Talmud declara que a Torá foi entregue, como todos nós bem sabemos, numa montanha. Que montanha foi essa? Na menor das montanhas, chamada Sinai, o grande Siná, o ódio. O ódio contra o nosso povo, que emana de todos os sinais. Vejam que a pronúncia é quase a mesma. O segundo templo foi destruído por Sinat Rinan, por ódio gratuito. É quase a mesma pronúncia, Sinai e Siná. Qual é a origem desse ódio? A origem desse ódio, meus amigos, que é o que me permite afirmar, seguindo os ensinamentos dos sábios da Torá, que o antissemitismo não desaparecerá, o que me permite afirmar que antes da outorga da Torá, as pessoas construíram o seu modo de vida a partir de um conceito subjetivo daquilo que era certo ou daquilo que era errado. Não é muito diferente das sociedades pré-diluvianas. E qual foi a mensagem da Torá no mundo? Existe um único Deus. Ele forneceu regras morais de conduta para toda a humanidade, não apenas para nós judeus. Não se pode viver como se deseja, pois há uma autoridade a quem se deve sempre prestar as contas dos nossos atos. Esse é o nosso problema com os amalequitas. Quando nós saímos do Egito, depois de toda a humanidade reconhecer os milagres de Akadosh Baruch Hu, os amalequitas não se importaram do Egito ter sido destruído com as 10 pragas. Nós temos aberto o mar de juncos. Eles disseram que tudo era uma combinação de fatos aleatórios e de que Deus não existe no mundo. Eles são os nossos piores inimigos. O mundo está em guerra contra Deus. O mundo está em guerra contra Deus muito antes, inclusive, do surgimento dos amalequitas. E nós, judeus, fomos escolhidos para ser luz entre as nações e levamos a nossa mensagem de moralidade ao mundo. Mas nosso mundo, como eu disse, está em guerra contra Deus. Está em guerra contra essa ideia de civilização que nós queremos construir, de uma civilização fundada na luz, na bondade infinita. Como nós vamos lutar essa luta? Como combater o antissemitismo? Até que a redenção final expurgue todo o mal da face da terra, reafirmando a nossa identidade judaica. É o que nós temos de melhor. Nossa influência no mundo inequívoca, como vocês todos sabem, nossa contribuição em todas as áreas da ciência, da educação e, sobretudo, da fé, é a nossa principal ferramenta. De modo que nós poderíamos dizer mesmo que nós, judeus, temos sido jardineiros e nós temos plantado no mundo
Desde Abraão Avino, ética, amor, moral, compreensão, sabedoria, e deixamos uma marca indelével da nossa passagem pelo mundo, onde quer que nós estejamos presentes, deixamos uma impressão. E é por isso que despertamos tanto ódio e tanta inveja dos que odeiam a Deus, dos que odeiam a mensagem de moralidade da qual nós somos portadores. Nossa ferramenta de luta é a riqueza de nossas raízes, nossa cultura, nossa fé incomparável. Nós possuímos um arsenal para essa luta que nenhum outro povo possui. E isso também é motivo de ódio daqueles que promovem antissemitismo. Sigamos mais um pouco adiante. Eu quero, nessa terceira parte, por assim dizer, lembrar as sábias palavras de Elie Wiesel. Ele dizia que a geração dele era a geração de Jó, mas também a geração de Jerusalém. A geração que viveu o Holocausto, mas também que viu a refundação de Israel. E a nossa geração? Nós somos a geração do nosso renascimento religioso, das grandes famílias, das nossas yeshivot, que temos plantado por toda a terra de Israel e visto florescê-las como em tempos imemoriais. É claro que eu choro e sempre vou chorar nossas perdas durante o Holocausto. Metade do nosso povo foi ceifado do mundo, mas eu também choro pela incompreensão dos que querem aqui mesmo na terra de Israel nos segregar, nos empobrecer, nos estigmatizar em atos de ódio gratuito. E preciso dizer, porque aqueles que se apegam à materialidade da existência se esquecem que nós, o povo judeu, temos um poder único e o temos exercido ao longo da história humana. Nós somos como uma sarça ardente, como um pequeno arbusto. Nós queimamos, mas não nos consumimos. Nossa existência vai sempre no sentido contrário à própria lógica da história, aos princípios da história. Por isso que não existem grandes historiadores que procuraram refletir sobre o conjunto da história judaica. Porque Abraão Avino não é tão diferente de cada judeu que existe no mundo. E o nosso povo tem desafiado toda a lógica, porque nós seguimos vivos, porque nós compartilhamos justamente essa característica de sobrevivência desse pequeno arbusto, que foi a mensagem que a Kadosh Baruch Hu transmitiu a Moshe Rabbeinu quando chamou ele para conduzir o nosso povo em direção à liberdade. Nós temos uma outra liberdade para alcançar, a liberdade da redenção humana. Temos fé no Criador. Nosso primeiro holocausto não foi o que aconteceu na Europa Oriental. Não foi produzida pelo nazismo. Nosso primeiro holocausto aconteceu nas águas do Rio Nilo. Quando o faraó decidiu que cada menino, cada bebê nascido no nosso povo deveria ser jogado nas águas do Rio Nilo. Mas nós, todos os anos, nos lembramos, assim como todos os dias nas nossas orações, desse fato, que o nosso Deus foi o Deus que nos tirou da terra do Egito. Ninguém pergunta onde estava Deus durante os 210 anos de nossa escravidão no Egito. Nós nos lembramos todos os anos no Seder de Pêssah de todos esses fatos, inclusive do Holocausto, que tirou a vida também de milhões do nosso povo. Por que devemos perguntar onde estava Deus durante o Holocausto nazista? Se não perguntamos onde estava Deus durante o período de nossa escravidão no Egito, porque Ele sempre esteve no mesmo lugar que Ele sempre estará, nos céus, governando o mundo, exercendo o seu controle sobre todos os fatos da existência.
Nós vencemos os egípcios e nos orgulhamos de termos vencido e derrotados também o nazismo. Por isso que eu disse que a história do judaísmo é uma história no sentido contrário aos princípios da história. Deus nos ama, meus amigos, e a vitória final será de Deus. Portanto, nós devemos manter firme a nossa crença, e não importa o que seguir sendo descarregado contra o nosso povo, porque nós temos a história na mão, nós temos a promessa do Criador da redenção final, e não importa quanto tempo dure essa marcha histórica, nós seremos vitoriosos, e as almas do nosso povo voltarão à vida como nos foi prometido. Não há o que temer, meus amigos. Agora sim eu posso dizer Shavuot Tov,